Tá gravando já, tá? Pode ir. Olá galera, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a trajetória da Chevrolet no Brasil. Quando ela começou, ela estava fazendo só picape, só caminhonetes. Dessas caminhonetes que a gente vai falar hoje nesse vídeo. Esse é o canal Metaneiro, meu nome é Rodrigo Barbieri e bora pro vídeo. Em 3 de março de 1911, um piloto de corrida chamado Lois Chevrolet e o William criam o que seria uma famosa marca de carro mais tarde, que seria a Chevrolet Company. Em 1913, a Chevrolet usa pela primeira vez aquele emblema da Chevrolet, aquela gravata, a famosa gravata da Chevrolet é criada e começa a ser usada. Em 1916, a Chevrolet compra a General Motors. A General Motors eram empresas separadas, a General Motors e a Chevrolet. Hoje elas são a mesma empresa, aliás, a partir de 1916, que ela comprou a General Motors, passou a ser a mesma empresa. A General Motors ela tinha sido fundada antes da Chevrolet. Ela foi fundada em 1906. O primeiro carro da Chevrolet era o Chevrolet 490. Por que 490? Porque era o preço que o carro era vendido na época. Ele era vendido por $490 nos Estados Unidos, então eles colocaram o nome do preço do carro no carro. Em 1918 eles criam sua primeira caminhonete. Essa caminhonete era um derivado desse carro 490. Eles pegaram a frente do 490 e colocaram atrás dele uma caçamba, uma carroceria. Em 1946, a Chevrolet lança nos Estados Unidos a Chevrolet 3100. Essa Chevrolet 3100 nos Estados Unidos, ela vinha com motor V8 265. Em novembro de 1947, eles começam a construir essa caminhonete 3100 aqui no Brasil, no sistema CKD. Como é que é esse sistema CKD? CKD é que eles mandam as peças, essa caminhonete vinha desmontada dos Estados Unidos para o Brasil e era montada aqui no Brasil, na cidade de São Caetano do Sul. Só que aqui no Brasil ela não saiu com o V8, eles não mandavam o V8 americano para cá, eles mandaram um 6 cilindros americano em linha 235, era com esse motor que era construída a Chevrolet 3100 aqui no Brasil. Em 1958 é construída uma fábrica em São José dos Campos. A fábrica ela já começa a funcionar em 1958, só que a sua inauguração oficial, que foi até o presidente da República, Juscelino Kubitschek, lá para inaugurar a fábrica, foi em 1959. Essa fábrica começou a fazer uma picape exclusiva para o Brasil. Já pensado no público brasileiro, já pensado nas estradas brasileiras, ela era chamada a Chevrolet Brasil. Na verdade, eles pegaram a picape Mata Rocha lá dos Estados Unidos, trocaram a carroceria e trocaram a cabine dela e fizeram uma cabine desenhada especialmente para o Brasil. A Chevrolet Brasil, dentro da gravata da Chevrolet na frente, tinha o emblema do Brasil. E nas laterais, dos dois paralamas, também tinha escrita Chevrolet e um mapa do Brasil, porque ela era uma caminhonete puramente brasileira. Isso aí, lá na matriz da Chevrolet nos Estados Unidos, isso aí deu um rolo, porque chegou lá na presidência que tinha, aqui no Brasil, estava fazendo a caminhonete dentro do emblema da Chevrolet, o mapa do Brasil, aí começaram a questionar isso, só que acabaram tendo isso como marketing, que era uma caminhonete brasileira realmente. Ela tinha uma suspensão mais arrojada e o motor não era mais um motor 6 cilindros americano, era um motor 6 cilindros brasileiro, o 261. Essa caminhonete Chevrolet Brasil, o painel de instrumentos dela lembra muito o emblema do Superman. Se você assiste histórias em quadrinhos, até viu o Superman no cinema, em algum lugar, você vai ver que o desenho do painel, ele lembra o símbolo do Superman. Essa caminhonete ela foi fabricada até 1964. O que acontece em 1964? Ela sai de linha para dar espaço para uma nova linha de caminhonetes. A linha C da Chevrolet ia ser lançada, então eles tiraram a Chevrolet Brasil de linha para colocar a C14, a C15 e a C1414. Qual era a diferença dessas caminhonetes? A C14, mais tarde, ela ia se tornar a C10. Ela é a caminhonete, cabine simples, carroceria curta. A C15, ela se tornaria mais tarde a C14. A C15 ela tem a cabine simples, carroceria mais longa. A C1414 ela é a
C10, só que com cabine dupla. Na verdade, ali nesse ano ainda não era C10, ainda era a C14. Pegaram a C14, colocaram uma carroceria dupla na C14 e virou a C1414. E também foi criado o primeiro SUV do Brasil. O primeiro SUV do Brasil, criado em 1964, ele era chamado na época de C1416. O que era o C1416? Era a famosa Veraneio. A Veraneio ainda não tinha o nome Veraneio e nem o nome C10, que futuramente ela virou C10 Veraneio. Aqui ela era chamada de C1416. A Veraneio também foi usada como viatura da polícia, como ambulância e também como carro fúnebre. Em 1916, toda a linha, a C1414, a C14, a C15, a Veraneio, a grade dela muda. Na verdade ela não muda, ela continua igual. Só que o que muda é a cor. A grade antes era branca, os para-choques eram brancos. Agora eles passam a ser prateados, a grade e o para-choque. Em 1968, a C14 ela tem sua primeira reestilização. Agora, a grade dianteira ela muda. Antes era uma grade com 4 faróis na frente. Agora passa a ter só 2 faróis maiores na frente. A grade ela se torna uma grade mais comprida e cromada. Os para-choques passam a ser cromada. E dentro da C14, da C15 e a C1414, que antes era um painel de instrumentos quadrado, passa a ser um painel de instrumento com dois relógios redondos. Um era o velocímetro e o outro era marcador de combustível, temperatura, e tinha 2 luzes espia, que era da bateria e da pressão de óleo. As luzes espias do farol alto e da seta eram na parte de trás do velocímetro. E nesse ano de 1968, o Chevrolet Opala é apresentado pela primeira vez no Salão de Automóvel. Foi o primeiro ano de fabricação do Chevrolet Opala. Em 1974, tem uma mudança de nomes aí, toda a linha C da Chevrolet. Como é que fica os nomes? A C14 antiga passa a se chamar C10. A C15 passa a se chamar C14, ou seja, agora a C14 é de carroceria longa, somente de carroceria longa. A C10 passa a ser de carroceria curta a partir de 74. E a C1414, que é a cabine dupla, passa a se chamar só C10. E é criado um outro modelo, um modelo chamado D10. D10, o que era D10? Era C14, só que com motor a diesel. O motor usado até então, até a chegada desse ano, é um motor 261 brasileiro de 4.3 litros. A D10, que é a C10 ou a C1414, que agora é C10 cabine dupla, na verdade a D10 usa um motor a diesel, um motor chamado motor Detroit, um motor 2 tempos de 145 cavalos. Esse motor Detroit já era o começo do diesel no Brasil. Em 1978 surge a A10. O que é a A10? É a C10 a álcool. Ela usa um motor 4 cilindros, diferente da C10 que usa um motor 6 cilindros. A A10 usa um motor 4 cilindros, 2.5 a álcool. E a D10, nesse ano também, ganha o motor Perkins, que antes era o motor Detroit, 2 tempos, agora é o motor Perkins, 4 tempos, 4 cilindros, de 3.8 litros. O motor Perkins, bem no começo, ele ganha a letra P, eles começam a colocar a letra P, tem lá o emblema D10, embaixo um P, P de Perk. Para anunciar que o motor novo, eles colocam isso nesse primeiro ano. A D10, ela já sai com um painel, um plástico preto, que antes era da cor do carro, e as luzes espias, que eram dentro do velocímetro e dentro do painel que marca temperatura e combustível, eles passam para o centro do painel, as luzes espia, e ele fica preto. No ano de 1979, a C14 deixa de ser fabricada e a C10 passa a ter motor de Opala, motor 4.1 de 250. Nesse ano de 79, a D10 ela ganha uma versão turbo diesel de fábrica. E essa versão turbo, ele começa a ter um painel mais completo. Ele tem um painel que aqui tem velocímetro, do lado tem conta-giros, no meio as luzes espia, em cima tem a pressão do turbo, do lado direito tem marcador de combustível, do lado esquerdo tem marcador de temperatura,
relógio de hora e voltímetro do lado direito, do lado da bateria. Ele tem um painel mais completo e ele também ganha um volante diferente para diferenciar das outras versões. Como ele é um turbo diesel, ele ganha um volante mais estilo esportivo de 3 raios. Antes ele era um volante maior. Em 1980, o painel de plástico preto da D10 passa a equipar a C10 e a A10. Em 1985, a C10, a A10 e a D10 deixam de ser fabricados para dar espaço para a linha 20. A D20 começa a ser fabricada no lugar da D10, a A20 começa a ser fabricada no lugar da A10. Eles começam a ter esses carros mais modernos, porque aquele design que era uma picape mais clássica já estava meio ultrapassado. Tanto que a D10, a partir de 1978, embaixo, onde tinha a letra P, quando começou o motor Perkins, começou o símbolo escrito 1000. Por que 1000? Porque eles faziam concorrência direto com a Ford. A Ford tinha a F100, era o V8 268 da Ford. A Ford lançou a F1000 com motor MWM a diesel. E o nome 1000 chamava mais atenção da galera. Então eles começaram a colocar o 1000 porque fazia concorrência direta, a D10 com a F1000. Bem galera, esse foi o vídeo das picapes até 1985. Não vou estender mais falando das D20 aqui, pelo menos não nesse vídeo, porque era para mostrar as picapes mais antigas, a linha C, a Chevrolet Brasil, a 3100, embora ela não teve a fabricação totalmente brasileira, ela vinha desmontada dos Estados Unidos para cá. E eu te convido a você se inscrever nesse canal, você não vai se arrepender, porque aqui a gente vai falar de muitas coisas. A gente fala sobre Fusca, a gente fala sobre Volkswagen, a gente vai falar sobre Ford, a gente fala sobre Chevrolet, a gente fala sobre todos os carros aqui nesse canal. Até a próxima, tchau galera!